Olha ela aí, ó. Olá, boa noite. Deixa eu ver se está. Boa noite, tudo bem? Prazer te receber. Estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Tá dando umas travadinhas de Uai, leve. por que será? Acho que a Por que internet talvez está será? dando umas travadinhas. A minha tá cheia de sinal Você tá no aqui. 4G ou tá no Wi-Fi? Eu tô no Wi-Fi. Acho que agora foi. É? Oi? É, vambora. Às vezes qualquer coisa também se Para falando que ele tá live, no 4G. para live, Adriano, às É. vezes é melhor o 4G, sabia? O Wi-Fi, às vezes, ele dá uma oscilada nas Vocês lives. acham melhor eu colocar o 4G? Eu coloco. Coloco? Oiê! Olha quem Tenta aí, veio vê aqui o dar que um você oi pra acha. E gente, aí, ó. rapaz? E aí, Olá. Bom Vitória? demais? Bom dia! Como é que Tudo você bom, Aí, tá? uma amigão? participação especial, hein? Verdade. É pra Eu acho que agora aumentar. foi, acho que agora. Foi? Entendi. Então tá, dá um beijo Foi, pra acho que mãe. foi. Agora foi. Beijo. Aumenta bastante as suas views aí, hein? Ah, então ajuda, vai lá. Valeu, rapaz. Olha Pode lá. deixar. Um beijo. Adriano, E aí, boa noite. gente? Então, boa noite, dar as boas-vindas aqui no nosso projeto. Passar para os seus seguidores aí que ainda não conhecem o nosso projeto. A gente se juntou justamente, eu e o Thiago, em outubro do ano passado. Estamos completando aí um ano. Eu sou médico psiquiatra aqui no Rio e o Thiago é meu amigo de infância. O Thiago entra sempre representando a atividade física, que é muito importante no tratamento, né, das patologias na saúde mental. E justamente para não deixar a chama do Setembro Amarelo acabar, hoje está sendo um marco, porque, como o Thiago adiantou, é o primeiro dia útil de outubro, e a gente fez dia 30 de setembro agora com o Lobianco, colega jornalista seu, para não marcar, né, o último dia de setembro e para não deixar ele acabar, ele está apenas começando, é o ano todo. É um prazer receber você, sei que você está numa correria danada aí, poder parar aqui para dar uma atenção para esse assunto. Vide que, infelizmente, no Brasil, nos últimos 20 anos, Adriano, diferente da maioria dos países, houve um aumento de 7 mil casos de suicídio por ano para 14 mil, sem contar os números da pandemia que estão saindo ainda. E a grande questão é que a maioria dessas mortes poderia ter sido evitadas, né, prevenidas, se tivesse o acesso à informação, se tivesse o acesso ao tratamento, tivesse menos preconceito. Então, quando a gente convida, né, um atleta, um artista, e para dar um depoimento, ou pessoal, ou que tem a ver com a história dele, a gente tenta conectar com quem está passando, né? Eu tento fazer aqui uma parte técnica de uma forma acessível, para que, se a gente trazer um exemplo de pessoas que são de sucesso, a gente dá o exemplo muito do Giba, né, Tiagão? O Giba, durante a live, ele estava com as medalhas olímpicas dele, falou assim, ó, quero mostrar essas medalhas aqui a favor do projeto de você e da saúde mental, porque eu já precisei, né, de tratamento e vi como foi importante, dentre tantos outros, porque os seguidores, a gente sempre vê que eles tinham muito uma ideia que vocês são inatingíveis, né, em relação à saúde mental, em relação a ter qualquer transtorno, e a gente está vendo que é o contrário, tem uma pressão muito maior, vídeos vocês são expostos aí na mídia, né? Então, ter a sua colaboração aqui hoje, sua generosidade, eu quero agradecer em nome do nosso projeto, e vou passar a bola para o Tiagão te dar também uma boa noite aí, para a gente já te escutar, né, Tiagão? Claro, claro. Poxa, antes de mais nada, agradecer, né, Adri, você ter aceitado aí o convite, eu sei a sua correria que você está. Acho que é um projeto super bacana, né, que a gente começou. Eu percebi como atleta a importância que é, né, a coisa da saúde mental. Eu acho que ainda tem ainda um paradigma muito grande entre as pessoas de você realmente assumir, né, que você tem, seja um problema, um medo, e até as pessoas reconhecerem, né, porque como não é um exame muito claro, que você vê como assim, às vezes você está com o braço quebrado, é muito claro, você está com problema no coração, é muito claro. Às vezes o problema da saúde mental é difícil de você perceber, né, dentro da pessoa. Então, poxa, eu tive minha experiência de atleta e de alguma forma ou de outra, eu acho que a gente passar a informação e se uma pessoa se encontrar, seja nas histórias ou nos profissionais que estão aqui, que busquem ajuda, então nosso objetivo é meio que acabar com um pouco esse paradigma, sabe? Então, agradecer a sua presença, eu sei que, poxa, o orgulho você estar aqui,
né? Saudades demais, a gente está combinando de encontrar já faz séculos, a gente precisa resolver isso. Eu falo, tem que marcar logo essa data. É Mas, verdade. Não, eu poxa, estou muito numa fase. obrigado. Primeiro, obrigada pelo convite. O assunto é um assunto que eu acho que a gente precisa muito. Eu fiz agora um stories para avisar que eu ia chegar aqui na live e para falar desse assunto de saúde mental, que eu acho que é o que a gente está precisando e muito. É que a gente tem um pouco de dificuldade de encarar essa nossa falta, né? Eu acho que a gente tem que se olhar no espelho e perceber que todo mundo, de alguma forma, está precisando cuidar da mente, da cabeça, do psicológico, porque senão não dá certo. Eu estou fazendo um programa que é um retrato absoluto e total do quanto a gente está precisando de ajuda, sim, né? Assim, eu sou apaixonada pela Fazenda e no reality a gente percebe as pessoas de formas diferentes e a gente percebe o quanto um grande vencedor de reality tem que estar com a cabeça boa. Porque se a pessoa não está com a cabeça boa, não está com a saúde mental em dia, pira lá dentro. Piora muito a situação. Então, todos eles passam por acompanhamento médico, passam por muitos exames, mas ainda assim nada se compara a você realmente estar confinado. Então eu tenho vivido todas as angústias de um confinamento diariamente. E eu, mesmo não estando confinada, mas estando a maior parte do meu tempo lá com eles, eu também sinto. Eu também sinto o quanto às vezes eu saio de lá diferente, o quanto isso eu carrego também para dentro da minha casa. Então, eu acho que esse assunto ele nunca é demais. Acho que é legal para caramba bater nessa tecla, independentemente da idade, independentemente da condição financeira de cada um. A gente tem que falar disso, porque quanto mais a gente normalizar esse assunto, dá uma sensação de paz no coração. Porque até bem pouco tempo atrás, falar disso era coisa de doido, né? Perfeito. Eu estava dando uma lida na sua história, Adriano. Uma coisa que você fez muito na pandemia foram as lives para também mostrar o lado, né, da tristeza, de um dia difícil, né, das angústias. A gente conversou com a Maitê Proença, ela fez inclusive uma peça falando disso, né, a peça chamava o pior de mim, porque na internet a gente vê todo mundo muito feliz, todo mundo só postando coisas boas e para quem está sofrendo isso gera um impacto negativo. Por exemplo, a gente tem filho pequeno, né? E é uma preocupação muito grande, porque todos esses índices estão piorando muito em relação aos jovens. As Tanto em crianças estão relação. muito abaladas na pandemia, não tenho dúvida que o Vitório ficou super. Ele tirou de letra, claro, porque é uma criança e a gente fez de tudo aqui para que ele se sentisse bem, mas a gente sente o quanto isso abalou profundamente, não só a criança. Hoje mesmo, eu fui no médico com a minha mãe não ficou bem da pandemia e nunca mais ficou bem. Abalou psicologicamente. Minha mãe está num quadro mais complicado, até depois vou querer saber algumas coisas. Ela está vivendo um momento difícil de aceitação, até desse momento do início de uma depressão, sabe? Sabe aquela pessoa que senta na sala e fica o dia inteiro sentada? Minha mãe sempre foi uma mulher super ativa, super animada, e de repente está assistindo televisão apagada, praticamente, sabe? Assim, quando você fica sentado e não quer fazer as coisas, não tem mais ânimo. Hoje mesmo eu fui com a minha mãe ao médico para falar desse assunto. Certo. Então, assim, a partir do momento que a pandemia, ela, enfim, trouxe diversas situações negativas, mas os estudos estão mostrando que o fato de pessoas que nunca precisaram, talvez, ou por, enfim, preconceito, iam um outro médico, um cardiologista, um clínico para tratar um problema de psiquiatria, isso também é uma coisa que atrapalha muito, porque o problema, por exemplo, insônia. Insônia é um sintoma da psiquiatria. Aí o paciente, a pessoa fala assim, não vou no psiquiatra, porque psiquiatra é de doido, de maluco, aprendi isso com os tempos. Aí, às vezes, não media corretamente, e aí vira vai piorando, e daqui a pouco chega numa fase mais grave. Uma dos nossos pilares aqui, Adriano, é tentar ensinar a população os sinais de rastreio. Né? Por exemplo, a gente está agora entrando no mês do Outubro Rosa, né? Que é super importante em relação à prevenção do câncer de mama. Houve uma redução muito grande em número de cirurgias radicais depois que foi ensinado para a mulher que ela deveria fazer esse rastreio de tempos em tempos, de acordo com a idade. E é o que a gente tem, né, Tiagão? Como um mundo ideal, né, se a gente pudesse, porque casos leves já existem sintomas, porém, grande parte deles poderiam ser resolvidos com psicoterapia e atividade física, evitando gastar dinheiro com medicamento, evitando mais sofrimento
e evitando progredir para um quadro grave. Mas se ninguém fala quais são os sintomas, ninguém toca nesse assunto, vira uma situação do qual você espera uma gravidade imensa para você buscar ajuda. Por exemplo, isso que você falou, poxa, estou sentindo minha mãe diferente. Ou seja, ela não é uma pessoa, se ela não tem essa característica. Então, chamou sua atenção. E você pode, né, talvez já começar a conversar com o médico sobre isso. Isso deveria ser o normal, igual o infarto, igual qualquer outra patologia que você aprendeu que o início dos sintomas são aqueles, né? Né, Tiago? A gente fala muito disso, sobre essa questão do rastreio, né, Tiago? Não, e às vezes é a informação, né, Adri? Tipo, às vezes você não sabe nem o que você está sentindo. Porque às vezes o pessoal acha que só a depressão é o cara que está deitado no quarto, que não levanta, que não sai. Não necessariamente é isso. Tem vários outros fatores, né, que envolvem esse processo. Então, poxa, acho que o nosso grande objetivo é realmente esse. E eu falo que eu sou muito a favor, e eu falo sempre, do trabalho do psiquiatra com o psicólogo ou o terapeuta. Porque eu acredito que cada um tem sua função, né? O psiquiatra, ele é o médico, né? Então o remédio é por uma parte, só que às vezes você tem uma liberdade maior com o seu psicólogo ou com o seu terapeuta, que talvez vai ser ali o que você vai estar conversando semanalmente e por aí vai. Então, assim, eu acho que o trabalho em conjunto ele é muito importante, né? Como tudo em conjunto, não adianta você olhar, cada um olhar para um lado, se eles não tiverem uma conexão entre eles e olhar, porque no final das contas, eu acho tanto o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, o objetivo é o paciente ficar bem. E acho que, assim, acima de tudo, se prestar atenção na gente, né? Eu acho que prestar atenção na gente é uma coisa que, no meio da correria do dia a dia, a gente esquece um pouco da gente. Tem muito trabalho, aí você prioriza seu trabalho. Então, tem a casa, o marido, os filhos, você prioriza seus filhos, seu marido. E assim vai. Eu estou falando do meu caso, como mulher, que a gente tem sempre uma outra prioridade que não é a gente. E a gente tem que tentar inverter essa tabela de valores aí, porque se a gente não estiver bem, nada à nossa volta vai fluir, né? E essa coisa de cuidar da saúde mental, para mim, está muito ligada ao meu ânimo, muito ligada à minha autoestima, está muito ligada ao esporte. Eu acho que o esporte é uma saída muito maravilhosa para tentar sair desse momento difícil. Agora, se você já não está bem de saúde, você não consegue dar esse passo para ir fazer o esporte. Você até tenta, se matricula, fala que vai um dia e não volta nunca mais. Perfeito. Então, é muito difícil a gente lutar com a correria, com a rotina e contra a nossa cabeça. Assim, quando ela está querendo te derrubar, dá a sensação que nada mais vai te levantar, não é? Eu já passei vários momentos difíceis na minha vida, muito difíceis, e que eu achava que eu não ia conseguir dar essa volta por cima. Mas aí as pessoas me perguntam sempre sobre isso, e eu gosto de falar até para poder falar bem perto do meu ouvido, porque eu não estou livre de acontecer de novo, né? Ninguém de nós estamos livres de passar por momentos horrorosos de novo. E de repente, não é porque você saiu uma vez, você vai sair a segunda com a mesma facilidade. Facilidade não, mas com a mesma intensidade, porque fácil não é. Vamos deixar isso bem claro. Não é fácil sair de uma situação dessas daí, nem da depressão, nem da síndrome do pânico, nem de um momento como a pandemia que a gente viveu, de um medo extremo. Todo mundo sentiu essa sensação, né? Uma sensação muito vulnerável. A gente ficou assim. E a gente se percebe muito diferente. Eu não percebo só a minha mãe diferente. A minha mãe, ela tem 82 anos. A minha mãe tem uma dificuldade de locomoção, porque tem uma dor crônica na coluna. Tudo isso também piora um pouco a situação e agrava o caso dela. E eu tenho noção disso. Mas eu percebo não só ela mais triste, eu percebo muita gente jovem, como você falou, completamente fora do prumo. Completamente fora do prumo. A questão importante, assim, até a gente fez uma live com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo, e ele falou uma coisa que faz todo sentido para quem não tem, às vezes, assim, o pessoal tem muita informação, pensa sempre assim, pessoal, mudou alguma coisa, isso está persistindo, tem que chamar atenção. A Adriana, inclusive, usou esse exemplo. Poxa, minha mãe não é assim, ela estava, né, mais quieta, né, a televisão está até apagada de uma maneira... E perceber o outro, olhar para o outro, ter essa calma, né, de olhar para o outro. De uma maneira que a gente costuma fazer aqui, até para os seus seguidores, até para dar uma sugestão para eles, é o seguinte: nada na psiquiatria é matemática, não é uma ciência exata, mas é preferível você falar o simples
e você conseguir ajudar do que não falar nada porque é um tema muito complexo. Então, uma maneira que facilita até para o seguidor, né, seu que está chegando aqui agora, uma sugestão, né? A gente sempre separa uma avaliação, Adriana, em 3 pilares, uma avaliação médica inicial. Primeiro pilar, problemas que aquela pessoa tem passado no dia a dia dela, né? Parte pessoal, profissional, familiar. O segundo pilar, características da personalidade. Quando a gente fala como sempre fui assim, sou assim desde sempre. Todos nós temos características na vida boas e que podem ser melhoradas. E o terceiro pilar seria os sintomas. O que são os sintomas? Sensações que eu nunca tive, começaram a aparecer ao longo do tempo, de forma desagradável, mas que sozinho eu não consigo controlar. Por exemplo, insônia. Uma pessoa que começa a ter insônia e nunca, né, apresentou essa sensação, não é um problema, porque ela tenta dormir sozinha, o sono não vem, não é uma característica dela, não nasceu com essa insônia, seria então um sintoma. Problemas que a gente passa como no é que faz nosso... para lidar com a insônia? A gente tem que insistir, ficar fritando na cama, a gente levanta para comer, a gente levanta para fumar um cigarro, a gente levanta para correr, o que a gente faz? Então, esse é até um adendo que eu queria fazer, porque de tudo isso aqui, você vai entender, a gente tem algumas exceções. Uma delas é justamente o que os participantes passam na fazenda, que chama-se transtorno de adaptação. Eu vou chegar lá. Então, problemas do dia a dia e características de personalidade, que são fatores disso para a gente ter sintomas, o único remédio, terapia com psicólogo. O remédio só consegue ajudar nos sintomas, que seria a parte médica dessa divisãozinha. Como eu falei, é uma mera divisão didática, né? Que a vida não é matematicamente separada, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo, e não é por ser obrigação do médico ter que focar na parte médica, ele não vai falar dos outros 2 pilares, é só para ficar didático. Então, a primeira questão que a gente tem que pensar é, eu não tinha essa característica, eu não era assim, e eu passei a ser assim. Então, eu passei a ter uma concentração pior, eu passei a ficar mais triste na maior parte do dia, eu passei a ficar mais lentificado, eu passei a ter alteração de apetite, e eu não era assim. Eu não estou conseguindo fazer uma correlação com o problema do cotidiano. O outro conceito, nossa área, Adriano, é a única área na medicina que a gente não chama de doença, a gente chama de transtorno, que muitos acham o nome feio, esquisito, mas devia chamar copo, caneta, apenas o nome. A diferença principal é que para chamar de doença, eu tenho que conhecer o fator causal. Você citou aí o Covid. Por exemplo, a pessoa começa a ter o sintoma tosse. Está tossindo. Tosse na divisãozinha não é um problema, pede para a tosse parar, não para. Não é uma característica, nasceu com essa tosse. Tosse assim como menciona um sintoma. Só que nesse caso do Covid, eu peço raio-x de tórax e tomografia, está lá exatamente a alteração do pulmão que justifica a tosse. Não tem conversa. Nossa área, Adriana, é multifatorial. Eu posso, inclusive, estar no melhor momento da minha vida, ter herdado um gene do familiar e um pequeno estresse fazer ele se expressar e eu, por exemplo, começar a apresentar sintomas depressivos ou sintomas de transtorno de ansiedade. Quantas vezes no consultório, Adriano, o paciente sentou lá e falou, doutor, estou até com vergonha de estar aqui, está tudo bem na minha vida, eu não sei porque eu estou com essas alterações todas aí que você acabou de citar. Por exemplo, pode ser genético, mas pode ser diferente, não herdei nenhum gene, isso pelos fatores estressores que eu fui passando, fizeram o gene expressar? Pode, mas eu não tenho como abrir a mente da pessoa para ver a hora exata que isso aconteceu, para fazer essa correlação como a do Covid. Por esse fator, então, que a gente chama de transtorno e não de doença, por isso que não tem o exame como nas outras áreas. Mas o diagnóstico ele é clínico e o índice de confiabilidade é de 90%. Isso foi estudado no mundo todo e grande parte das pessoas vão apresentar sintomas parecidos. Temos algumas exceções. Uma exceção chama-se adaptação, que é o quê? Quando a gente tem uma mudança aguda importante, mesmo que positiva, por exemplo, eu era gerente de uma empresa, me esforcei para virar diretor, virei diretor, comecei a ter crise de ansiedade, comecei a dormir mal. Porém, há um fato muito claro, né? Ou seja, eu não tinha, há 6 dias atrás, por exemplo, nenhum sintoma, virei, né, gerente, saí de gerente para diretor, e tem 5 dias que eu estou dormindo mal, estou angustiado, né? Estou com crise de ansiedade. Há de se convir que não é uma doença, né? Ele teve um problema e o corpo dele está reagindo a isso. Isso pode ser tanto para um lado bom, geralmente para um lado ansiogênico, como a gente vê na fazenda, né? Por exemplo, muitas pessoas entram lá, eles querem estar lá. É uma coisa muito boa, mas é uma coisa nova. Então, se é nova, é muito comum, principalmente nos primeiros dias, primeiras semanas, as reações serem desproporcionais. Já vi algumas entrevistas de participantes dizendo, poxa, parecia que no começo não era eu, assim, não estava, mas estava nítido que estava ligado a uma situação nova. E em torno de 2% a 8% das pessoas mantêm isso por muito tempo, mesmo saindo da fazenda. Ou pode ser para um lado ruim, uma separação, uma perda de emprego. Também tem um prazo para você poder se adaptar. Não vira uma doença imediatamente. Uma pergunta, Adriana, que é uma curiosidade. Depois que os pacientes... Só porque me passou enquanto você estava explicando, desculpa te Claro. cortar, senão a Nada. gente esquece e não comenta.
também vale a pena deixar claro aqui que não é toda tristeza que é depressão e que não é toda insônia que tem a ver com ansiedade ou com o início de depressão, porque isso também assusta um pouco. Às vezes a gente fica triste, às vezes uma notícia entristece, ou uma situação que, como eu fiquei triste hoje com essa questão da minha mãe, de ter que levá-la para o hospital, de ter que administrar não só a idade dela, mas administrar o quanto a pandemia abalou a minha mãe. Todo mundo, eu estou falando da minha mãe porque todo mundo sabe da relação que eu tenho com ela, o quanto ela é importante para mim, o quanto ela é um pilar extremamente forte na minha vida. Então, eu quero deixar isso claro aqui também, que às vezes a gente se assusta um pouco com a tristeza e a gente não se permite. Acho importante a gente perceber o que é tristeza, o que é dor, o que é ansiedade, ou o que é um fator simplesmente que você está passando por ele, que você não precisa sair tomando remédio, não precisa sair também como desesperado achando que o mundo acabou, né? Perfeito, Adriana. Inclusive, a grande minoria das pessoas tem depressão. A taxa de depressão na população é de 5,8%. É muita coisa. Mas 94%, 95% das pessoas que estão passando por uma tristeza nesse momento não tem uma doença depressão. Tem talvez uma situação pontual. Pode ser uma manifestação de uma doença clínica, por exemplo, alteração tireoide. Né? Então tem que investigar também questões clínicas. A idade, as questões. Meus hormônios começaram a baixar, eu comecei a ter insônia. É uma coisa que eu nunca tive. Eu comecei, não é nem insônia, eu comecei a acordar muito durante a noite. Aí eu tive que correr atrás disso para entender o que estava acontecendo. Eu sempre dormi super bem, mas de repente comecei a acordar demais. Agora com a fazenda, por exemplo, se eu não tivesse atenta à minha volta e à minha saúde, eu ia achar esquisito. Eu não consigo acordar antes da 1h da tarde. Pode acontecer o que for, eu não consigo acordar. Por quê? Porque meu trabalho mudou, minha rotina mudou. Então, antes eu estava acostumada a malhar às 8, 9 horas da manhã, agora eu malho 1h da tarde. O que eu vou fazer? Eu não deixo de malhar, mas eu respeito o meu sono e o meu cansaço físico. Porque senão a gente entra num turbilhão que não tem como sair. E é importante você colocar isso. Ó. Eu estou passando por uma circunstância atípica e estou tendo reações atípicas nessa circunstância. Isso é super natural, né, de qualquer ser humano. Não é para você já, em primeiro momento, assustar que é uma patologia ou não. Quando a gente fala de insônia especificamente, fica marcado porque é matemático, né? Você dormia X horas, agora dorme menos. Mas geralmente, quando dá insônia ela persiste, a pessoa ela não consegue fazer a correlação clara, como hoje você colocou. Poxa, hoje eu tive um dia difícil com a minha mãe, estou chateado, isso aqui está ruminando na minha mente. Mas está proporcional, né? Há um evento proporcional a isso. Na psiquiatria, a maioria das vezes, Adriana, não tem esse evento proporcional. Ou seja, não tem nada de diferente que a pessoa está passando e ela começa a apresentar esses sintomas. Só que, como não tem o conhecimento de como é o sintoma, os estudos mostram que as pessoas vão buscar ajuda numa fase moderada grave. Que aí já é difícil não usar o remédio e já tem um prejuízo muito grande. Então, poder estar falando aí para mais de 1.000 pessoas aí desses sintomas e buscar, caso não entenda que está proporcional, ajuda, é uma mudança de paradigma em relação à psiquiatria. Né, Tiagão? Que a gente bate muito nessa tecla. Boa. Aí eu queria só adicionar uma colocação aí, acho que do que a Adri falou também foi super bacana, mas aí você acha também que tem um sentido que, assim, ao mesmo tempo, são situações diferentes, né? Ao mesmo tempo, você sabe que tem um momento de começo e fim. Também tem uma data para acabar. Não é uma coisa que vai ser assim, igual você falou, você está adaptado a ser de manhã. Mas ali você sabe, não sei se são 3 meses, mas independente. Até o dia 20 de dezembro eu estou nessa rotina. Depois eu volto ao normal e volto de novo só em maio. Então, assim, você também tem um meio-campo que talvez possa, assim, se eu estou comentando assim, talvez uma pessoa que mude extremamente assim toda e ele não tem nenhuma saída de vez em quando, não sei, possa ser diferente. Eu te falo isso porque às vezes a gente tinha épocas que eram épocas específicas. Então, sei lá, um ano olímpico era um ano olímpico. Um primeiro ano pós-Olimpíada era diferente de um ano olímpico. Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem o dia e a data para acabar. O primeiro ano pós-Olimpíada com medalha, então fica diferente mesmo, né? Aí é que fica diferente, né? Mas você estava falando que a gente tem que tocar a nossa vida e tentar ser mais leve. Tem muito a ver com a nossa conversa hoje aqui. Porque quem é pesado demais não consegue voar. Eu coloquei isso no meu feed hoje aqui no Instagram
E eu acredito nisso. Eu acho que tem coisas que dependem muito da gente. Porque se você ficar focando demais no problema, você vai ter insônia, você vai entristecer e você pode acordar um negócio aí dentro de você, porque acho que todo mundo está sujeito a viver essas alterações, mas a gente pode cutucar ou não essa onça com a vara curta, não é, doutor? Você não acha que tem gente que a gente às vezes também não se ajuda nessa hora? Não estou falando que é para uma depressão, para um caso de uma depressão ou de uma coisa. Eu estou falando no nosso dia a dia mesmo, porque se você começa a dar muito foco para uma questão, uma dor ou uma tristeza, e você não se obriga a sair dessa inércia, na verdade, que a gente fica desse marasmo, você acaba cutucando a onça com vara curta. Sabe aquela coisa que a mãe da gente falava, você está procurando, você vai achar? Eu tenho um pouco dessa sensação, que a gente tem obrigação um pouco a tentar sair de uma coisa que não faz bem para a gente, mesmo que isso pareça uma coisa meio espuma, parece que eu não quero me aprofundar. Não é isso, é que eu acho que tem coisas que não valem a pena a gente se aprofundar. Não sei se é assim que eu tento lidar com a minha vida. Eu não fico rindo de acidente de trem, mas eu tento evitar aquela coisa de ficar tentando, sabe, de se vitimizar, ou de ficar falando muito dos problemas, ou de ficar indo atrás daquilo, procurando. Eu tento resolver as questões, mas eu evito ficar no mesmo assunto se eu não tenho nada para fazer, se eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu toco a minha vida, sabe? Sabe, eu não sei se isso é varrer embaixo do tapete, talvez seja. Não sei. Perfeito. Só para... Eu estou esperando o Thiagão voltar aqui, tá, Adriano? Assim que ele chamar aqui, eu boto ele de volta. Uma coisa importante... Deixa eu tirar aqui, peraí. Está travando. Bom, daqui a pouco ele aparecendo aqui, eu chamo. Uma coisa importante é assim, se eu tive um problema real, uma separação, uma perda de emprego, o primeiro dia sempre é o pior, que você está mais desesperado, né? Você está perdido, você está com muitas reações agudas. No processo de adaptação natural, porque não tem como você não ter problema na vida, cada dia a tendência é ser melhorando um pouquinho. Cada dia daqui a pouco entra um outro problema, né, para se juntar ao seu, daqui a pouco um outro. Isso pode demorar para algumas pessoas mais dias ou menos dias, mas é uma reação saudável, fisiológica, né? Isso é um ponto. Outro ponto é, quando a gente começa a pensar numa patologia que passa a ser paralela a esse problema, já começa pelo contrário. Cada dia vai piorando um pouco mais, que não é o comum pelos estudos. A intensidade vai ficando tão grande a ponto de você começar a ter prejuízo funcional. Então, você já não acorda mais para levar seu filho no colégio, né? Você já não consegue mais cumprir um compromisso social. E essa demora em falar assim, pô, será que é ou não é? Na dúvida, né? Começa talvez por um psicólogo, né? Buscando ajuda com ele. Ah, mas e no serviço público? A gente conversou muito isso aqui, Adriano, com o presidente da nossa associação. Deu um convite aí para você botar ele de pois volta. Mas o problema é que assim, eu tô clicando aqui e não tá indo. Às vezes o Instagram, a gente tem uma única opção, eu sair e entrar de novo. O que você acha? Ou então ativa os comentários para achar o Thiago. Então, eu tô tentando ativar o comentário, mas está travado. Às vezes acontece isso. Você assim, pode eu sair e voltar? Porque senão eu não vou conseguir colocar ele. Você vamos consegue... tocando. Olha, tá comentários desativados aqui. Será que eu consigo mexer? Tenta aí, eu se acho que conseguir. Eu não consigo. Eu acho que não, teria que ser porque você. Porque eu estou encostando na tela e não está... Então, eu estou clicando no comentário aqui e não está dando essa opção. Travou. De vez em quando dá isso. Instagram às vezes dá isso. Mas vamos lá, vamos doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Eu tenho umas dúvidas aqui. Claro, claro. Eu tenho visto muita gente falar de remédios, mesmo sem... Remédios tipo Vivance, remédios para dormir. Ah, esse remédio aqui é fraquinho. Aí a melatonina, por exemplo. A melatonina é uma coisa que já mundialmente existe. No Brasil não estava liberado, agora está liberado. Mas demorou até para chegar aqui no Brasil a questão da melatonina. Mas essas coisas todas, elas não viciam, não? Ótima questão, Adriane. Ótima questão. Vamos primeiro falar do Venvance, que está muito na moda, inclusive nos jovens. Primeiro, assim, o Venvance ele é um derivado de uma anfetamina. Então, em torno de 5 a 6% da população tem o transtorno de déficit de atenção, ou seja,
Na medicina, a gente separa em duas maneiras a possibilidade de uma patologia. Ou ela é dicotomial, ou ela é dimensional. A primeira é sim ou não. Ou eu tenho HIV ou eu não tenho HIV. Ou eu tenho Covid ou eu não tenho Covid. Não tem mais ou menos. Dimensional, eu tenho algumas características daquela patologia, mas quando ela passa de determinado valor ou de determinada quantificação, eu penso nela. Por exemplo, todo mundo tem glicose no sangue. Quando ela passa acima de 110, enfim, você pode começar a pensar numa diabetes. Se você pegar o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, todo mundo é um pouquinho esquecido, todo mundo é um pouquinho desatento, mas com o número de informações cada vez mais crescente. Mais ainda, hein? A pandemia colaborou para a gente ficar mais desatento enfim, eu acho que a pandemia piorou um pouco a vida de todo mundo. Perfeito. Então, o que acontece? A partir do momento que você toma um remédio que você não tem indicação, porque você leu lá que você é um pouco desatento e tal, você tenta pegar um benefício que não existe para o seu corpo. Por exemplo, o Venvance, um derivado de anfetamina, pensa que é um energético. Então, ele te deixa com euforia no início, ele te deixa sem apetite, ele te deixa... Tomando para ficar mais magro e tudo. Eu tenho conhecidas que tomam para ficar um pouco mais magro e ficaram de fato. Deu certo. Muita gente, por exemplo, o concurseiro usa muitas vezes para estudar, né? Então, tentando pegar um benefício disso. O que os estudos mostraram? Primeiro, quem não tem o déficit de atenção, por exemplo, e toma, ele tem uma sensação de fato de ter mais disposição, menos sonolência, menos cansaço, pela euforia desempenhada pela dopamina. Porém, como ele não tem o diagnóstico, efeito colateral vai melhorando com o tempo. Então, daqui a pouco, ele vai querer aumentar a dose para ter o efeito colateral. E aí tem um potencial de abuso e dependência. Fora que aumenta a chance de ter infarto, aumenta a irritabilidade, piora o padrão de ansiedade. Então, para quem não tem, toma, é um risco. É um abuso, em qualquer outra patologia. Um post que eu fiz aqui no Instagram, que mais deu engajamento, foi um post que eu recebi de uma seguidora, num grupo de WhatsApp, assim, ó. Recebi esse Zolpidem, que é para dormir, né, um indutor de sono, recebi e não me dei bem com ele. Vocês querem comprar por R$50? Eu vendo aqui, ó. E aí tem vários estudos mostrando que a maioria dos remédios da psiquiatria são mais ou menos dessa maneira, do tipo, uma amiga falou que é bom, eu tomei, eu vi no Google, né, a farmácia me vendeu sem receita. E toda vez, pensa que esse gente que toma Zolpidem e fica doidinho, fica fora da curva no dia seguinte. Tem uma pequena parcela que tem como efeito colateral você ter tipo um sonambulismo, certo? Você acorda de madrugada, você não lembra o que você fez, entendeu? É um efeito colateral, na minoria, mas a grande questão é que essas pessoas elas misturam com álcool, aí tomam uma dose maior do que ela poderia tomar por bula, porque vai gerando dependência. Pensa que todos esses remédios são como se fosse uma novalgina para infecção de garganta. Ele melhora na hora, só que a causa não está sendo tratada. Então ela continua evoluindo, você vai ter que ir aumentando e gera potencial de dependência. O Venvance para alimentação, recentemente, em 2017, ele foi liberado para quem tem um transtorno de compulsão alimentar periódica, que também é uma grande minoria das pessoas. Pra você ter noção, a receita amarela que o Venvance é prescrito, eu só consigo se eu for lá na vigilância sanitária pegar, porque quanto mais potencial de dependência, mais restrição. Está faltando o medicamento no mercado. Como que pode faltar se não aumentou a prevalência da patologia de 2 anos para cá? É o misuse, é o uso inadequado. E aí, a tendência... O cigarro eletrônico nos jovens. Por que foi feito o cigarro eletrônico? Foi feito para uma ideia, né, de tentar substituir a nicotina do cigarro, junto com todos os malefícios do cigarro, para evitar reduzir câncer. Na verdade, o que os estudos estão mostrando? Piorou o uso. Porque agora você pode usar em local público, não tem cheiro, né? Não tem. Então, assim, já estou pegando paciente no consultório, já com a dependência da nicotina muito grande. Então, isso do jovem, né, principalmente, ter essa necessidade de imediatismo, né, de buscar as coisas mais fáceis, né? Me dá o Venvance que eu vou estudar melhor, aí está me dando insônia, eu vou usar um Zolpidem, usar um clonazepam para dormir. E aí a quantidade de medicamento está aumentando, né, em relação ao que era antigamente. Tudo isso baseado em buscar os efeitos secundários dele, não o efeito principal. Porque se eu não tenho déficit de atenção e tomo, eu não vou melhorar minha atenção. Só que eu vou pegar os efeitos colaterais, de me dar mais exposição, mais sono. Tudo isso, quando uma pessoa busca um medicamento, seja ele para dormir, seja ele para focar ou para emagrecer, você acha que se ela buscasse uma terapia antes, talvez ajudasse? Então, é um dos lemas aqui nosso. Por exemplo, você citou a questão da depressão, só para você entender onde eu quero chegar.
Quando bate na insônia, fica fácil. Não está conseguindo chamar o Thiago de jeito nenhum? Não estou conseguindo, está travado. Por isso que eu te falei, se você quiser, a gente sai aqui e volta. Você que sabe. Mas se sair, vai um monte de gente sair com a gente. Pois é, depois porque eu estou falando. Vou falar com ele aqui. Vou falar com ele aqui, porque assim, isso já aconteceu umas 2 vezes aqui. Às vezes trava, na hora que eu vou chamar eu aperto, não aparece nem a opção de desativar comentário, ele fica travado, o botãozinho. Entendi. É como se você estivesse apertando e não aparecesse nada para você. É o que está acontecendo aqui nesse momento. Entendi. Mas eu vou falar com ele aqui, peraí. Tenta falar, e aí a gente vai falando aqui com esse pessoal, que a gente tem aí 1.239 pessoas com a gente na live. E aí é legal falar, porque esse é um assunto que mexe com muita gente, né? Principalmente quem é mãe, quem tem filho adolescente, que está ouvindo falar aí dessas histórias todas, desde o cigarrinho. Ah, vou tomar que não faz mal nenhum. A melatonina não é nenhum medicamento, né? A melatonina é uma substância que o nosso cérebro mesmo produz e que chega um momento que você precisa um pouquinho mais com a idade. Acho que a melatonina é um caminho mais tranquilo, né? Mas ela vicia também, não vicia? Então, a melatonina, assim, tem uma maneira que eu acho que fica fácil de entender. A melatonina surgiu do seguinte: quem tinha uma condição financeira melhor na década de 80, tinha uma televisão na sala de casa. Na década de 90, essa televisão foi para o quarto, né, aquelas 14 polegadas. Né? Com o avançar da tecnologia, a gente foi, né, o ser humano foi levando cada vez mais essa tecnologia para o quarto, né, para a cama, através do celular, do tablet, enfim. Quanto mais a luz desses aparelhos foi chegando perto da retina, Adriane, menor a produção de melatonina, que é um hormônio natural que a gente produz que tem relação com o início do sono. O que os americanos fizeram? Continua comprando celular, tablet, está tudo certo, mas toma aqui a melatonina para repor. E já virou uma das substâncias mais consumidas para, entre aspas, tentar corrigir esse dano da tecnologia. Ele entrou como suplemento na dose de 3 miligramas aqui no Brasil, recentemente, mas entenda assim, que a melatonina ela é o meio termo, né, entre um natural, talvez passiflora, que você compra na farmácia, e um controlado. Mas a grande questão para não precisar dela é melhorar justamente a higiene do sono. É você conseguir reduzir esses estímulos que fizeram você precisar de uma substância que antes você não precisava. Mas é uma questão vinda da tecnologia, não tem jeito. Assim, o que a gente faz para reduzir esses estímulos aí? O que a gente faz? A gente se obriga a pagar tudo. A pior coisa que tem é ficar fritando à noite, né? Tentando esperar o sono chegar e não sentir sono. Pelo menos eu, quando não sinto sono, eu encaro a minha insônia mesmo. Não estou nem aí. Levanto, se eu tiver que levantar, ligo a televisão, assisto uma série, um filme, abro um livro que está na minha... Tenho sempre um livro na minha cabeceira, tenho um joguinho na minha cabeceira que eu adoro, um joguinho mesmo. O meu fone de ouvido e vejo. Porque, assim, se acontece, eu acho, para mim, me dá um... Piora muito a minha situação se eu me obrigar a dormir sem ter sono, sabe? Tá. Eu faço um adendo aqui, Adriane, que o seu trabalho ele acaba sendo um trabalho muito parecido, às vezes, com o do médico da plantão noturno. Que acaba que, de tempos em tempos... Pois é, de tempos em tempos você é obrigado, entre aspas, né, no bom sentido da palavra, ao seu ciclo circadiano do sono a ter que se acostumar com essas mudanças. Mas, assim, de insônia, a gente tem 3 tipos, tá, Adriana? Principal. A primeira, você citou essa, que é inicial. Deito a cabeça no travesseiro, começa a vir o fluxo de pensamento, demora para iniciar o sono. Temos a intermediária, deito, durmo rápido, só que eu acordo várias vezes durante a noite. E temos a terminal. Deito, durmo, só que acordo bem antes da hora desejada. Para cada tipo de insônia, a gente pensa numa patologia e para cada tipo de insônia tem um tratamento específico. Repito, insônias pontuais, elas não são doenças. Podem ser por dias difíceis que você está passando, de preocupações. Mas se elas se mantêm por um período, por exemplo, mais de um mês, né, por mais de metade dos dias da semana, o ideal é você buscar um profissional para avaliar, para ver por que está se sustentando. Qual é esse profissional? Qual é o profissional que eu tenho que buscar? Então, existem 3 profissionais que têm capacidade para lidar com isso. Tá? O psiquiatra tem, o neurologista tem e o geriatra tem. Ou médicos que são especializados na medicina do sono. Fizemos até uma live com o Dr. Edilson Zancanella, que é o presidente da Associação de Medicina do Sono, onde você vai tentar identificar
da onde está vindo essa insônia persistente. Não as pontuais. Essas pontuais você tem um dia mais difícil, por aí vai. A questão relacionada às medidas higiênicas do sono, em grande parte, sem medicamentos, a gente consegue melhorar bastante isso. Como eu citei, que seria você evitar a luz forte, né, perto da retina do olho, talvez colocar uma luz mais fraca. A leitura que você citou é uma boa estratégia, porque você não coloca a luz direto no rosto, ela fica indireta, né, a leitura. Não ler pelo celular. Ter o horário exato para iniciar o sono e o horário exato para acordar. Quando eu falo iniciar o sono, é você se preparar para dormir e colocar mais ou menos na mesma hora para despertar, para você criar tanto a produção dos neurohormônios, por exemplo, melatonina, para você iniciar o sono, quanto para ter aqueles para despertar, por exemplo, cortisol, né? Por isso que é o hormônio do estresse, você acorda geralmente um pouco mais ansioso no início, depois isso tende a diminuir. Se você cada hora dorme um dia, forçando isso, né? Hoje eu vou sair 3 horas da manhã, isso já é um complicador. O outro, evitar líquido à noite, porque distende a bexiga, é um estímulo de insônia intermediária, porque você fica naquela luta interna, será que eu vou no banheiro, não vou, dá para aguentar, não dá? Então é um fator. Evitar substâncias que são psicoestimulantes à noite, cigarro, cafeína, fazer uma ingestão muito grande de comida à noite também está relacionado com uma piora do sono. Muitos estudos mostram que a prática de exercício físico noturna também é prejudicial, alguns apontam que não. Opa, então namorar à noite pode ser prejudicial para quem tem insônia, hein? Eita, tem que começar a namorar mais cedo, gente. Que loucura é essa? Mas tem pessoas que conseguem isso não influenciar. Mas, por exemplo, a pessoa deixa para fazer atividade física, por exemplo, 10 horas da noite, até ela conseguir desligar, né, até ela conseguir relaxar, às vezes ela tem que acordar às 5 horas da manhã, porque o trabalho dela não permite isso. Né? Então, se você começa a empurrar demais o horário de fazer atividade física, muitas vezes pode atrapalhar. Mas essas medidas, Adriana, elas são suficientes para melhorar a maioria, chamadas medidas higiênicas do sono. Mas também não se fala, né? A pessoa, né, vai tocando do jeito dela. Né? Agora, a questão sua, especificamente, de ter essa troca de tempos em tempos, de turnos, né, em relação ao sono, eu pego muito no consultório para quem dá plantão. Por exemplo, tem 3 dias ele dá plantão noturno, 3 dias ele não dá. O cérebro não entende aquilo, né? Então, mas é uma coisa específica, né? É específica daquele caso, né? Não é o geral. De 3 em 3 meses eu vivo essa experiência de dormir 3, 4, 5 horas da manhã, todos os dias, e acordar 1 hora da tarde, 1h30 da tarde. Acabando o programa, eu tento ir voltando à minha vida normal, de dormir mais cedo. Eu sinto muita dificuldade quando acaba o programa de deitar, tipo, 11h30, meia-noite, fico meio na cama fazendo, sabe, assim, no início é bem difícil, mas eu tento voltar para minha rotina um pouco mais dentro da normalidade, sabe, para eu conseguir acordar umas 10 horas da manhã, pelo menos. É importante deixar registrado que a grande minoria das pessoas tem uma patologia que precisa de remédio para o sono, né? A grande minoria, a grande maioria tem questões pontuais, né? Melatonina, às vezes eu tomo a melatonina, que é um indutor do sono, na verdade, né? Não é um indutor, aliás, não é um indutor na verdade, do sono. Assim, ele melhora a qualidade do sono, né? Assim, ele tem um efeito sedativo, né? Então, assim, ele pode ajudar de fato em situações pontuais, situações mais leves, ele pode ajudar. E a gente tem 2 tipos de insônia, já que a gente... Eu uso muito esporadicamente. Agora, tem uma coisa Perfeito. que eu também queria te perguntar, claro, que é um negócio que chama Rescue. Sabe o que é? É tipo um floral. Então, tipo esses naturais que eu estou te colocando, a maioria deles, eles são mais leves do que a melatonina. Lógico que é de cada paciente para paciente. Então, assim, quanto mais leve você puder usar, melhor. Né? Então, enfim, e tem um efeito sedativo, não é placebo só. Tem um efeito sedativo dele. Realmente ajuda. Muitos pacientes conseguem ajudar. Na insônia, Adriana, a gente tem 2 tipos, tá? A insônia primária, que é uma insônia que é desenvolvida sem estar ligado a algum diagnóstico, outro diagnóstico. Por exemplo, um dos critérios menores do transtorno de ansiedade ou do transtorno depressivo do humor pode ser a insônia. Então, vamos pegar esses 2 exemplos. A insônia primária e uma insônia secundária a esse diagnóstico. Se eu durmo mal, no outro dia eu vou acordar frequentemente, no outro dia eu vou acordar cansado, irritado, com concentração ruim. São consequências de uma noite de sono mal dormida. Voltou? Ué? Tá rodando? Voltou. Alguém ligou aí?
Deu para escutar? É porque travou um pouquinho. Deu para pegar da insônia primária? Alguém te telefonou. Não, deu uma travadinha, mas assim, voltou. Então, assim, insônia primária. Dormir mal. Dançou. Dormir mal, no dia eu vou acordar cansado, irritado, com a concentração ruim. Numa insônia secundária, por exemplo, um quadro depressivo, se eu fizer um teste, por exemplo, com a melatonina, tá? Tomei a melatonina na insônia primária. Acertei a dose, ele dormiu bem, no outro dia ele vai acordar zerado. Agora, se eu faço o mesmo teste numa insônia secundária, coloco a melatonina para essa insônia secundária. Ele vai acordar um pouco melhor, porque ele dormiu melhor, mas ele não vai acordar zero. Porque a alteração de concentração do humor vem por um outro mecanismo químico, não relacionado à noite de sono mal dormida. Então, isso também é muito importante na hora de avaliar o tipo de insônia. Entendi. E tem as insônias qualitativas. Ela dorme no número X de horas, por exemplo, paciente muito obeso, que tem apneia do sono, que tem ronco, ele até tem a sensação de que dormiu 6 horas, 7 horas. Só que qualitativamente ele dormiu mal. Então ele acorda muito cansado. Então, uma clínica que seja específica do sono vai poder ajudá-lo a perder peso, enfim, a buscar o CPAP para poder ajudar. Então, a insônia é um dos sintomas mais comuns que aparece no dia a dia. Então, é muito importante você tocar nesse assunto. Dri, falar para você que eu fiz de tudo para chamar ele aqui, mas não estou conseguindo. Travou igual você está chamando, e já aconteceu algumas vezes. E a gente tinha combinado aí 8h50, né, de começar a se despedir. De verdade, de coração. Pois é. Eu gosto muito dele, acho ele um cara tão astral, sabe? Uma pessoa que combina muito comigo, assim. Ele não deixa as coisas... Me dá a sensação que ele não deixa a peteca cair, sabe? É um cara que está sempre procurando coisas novas. Eu gosto muito, e ele tem muito a ver com esse assunto, porque como atleta, o atleta ele consegue escapar de muitos males na vida, né? Porque o esporte, mesmo em excesso, todo mundo fala que em excesso não é bom e é perigoso e tudo mais, mas como ele é preparado para isso, o esporte acaba dando para a pessoa uma qualidade de vida completamente diferente, né? A natação, então, eu acho que ela é maravilhosa na vida do ser humano. Todo mundo devia aprender a nadar e todo mundo devia contar azulejo um pouquinho, sabe? Só para passar um pouco do tempo ali. Estou falando perto do meu ouvido, porque eu não sei fazer, não nado, mas meu filho faz natação. Mas é tão legal você poder escolher um esporte, seja ele qual for, seja caminhar, seja correr, seja tênis, natação, escolha um esporte. Perfeito. Que te dê prazer, que você possa fazer, que você possa manter. Comece uma vez por semana, mas comece, nunca é tarde para começar. E acho que o esporte ele só traz coisas, só traz benefícios para a nossa vida. Não estou falando de você virar um atleta do dia para a noite, não. Não estou falando que você deve sair correndo uma maratona, mas eu acho que a gente tem que se obrigar a entender algum esporte que faça bem para a gente, seja ele qual for. E eu sou suspeito, né? Sou amigo dele de infância, lá de Volta Redonda, e ele topou, né, entrar nesse projeto aí para a gente poder ajudar, e ele sempre representando o esporte. Enfim, pena que não deu para ele terminar aqui com a gente, mas ele tô mandando um beijão aí. Em nome dele, né, do nosso projeto, Adriano, de verdade, agradeço a sua generosidade e sei que você está numa correria danada, de poder dar luz aí ao nosso projeto, ao nosso tema. Sempre que você quiser falar de algum tema de saúde mental, conta com a gente está nessa luta aí, para não deixar o Setembro Amarelo acabar. Agradecer aí também a audiência de todos, uma segunda-feira aí à noite, está presente aqui com a gente. E passo a palavra final para você dar um abraço para o pessoal, uma boa noite e despedir da turma aí. Foi isso. Obrigada, doutor, pelo convite. Muito obrigada, Tiago, pelo convite, meu querido amigo. E eu quero agradecer aí a audiência de vocês e lembrar que hoje tem Fazenda. A Fazenda está pegando fogo. 11 horas da noite tem a prova de fogo e a gente vai se divertir muito. A prova foi sensacional. E você sabe que todo mundo liga, né, essa questão psicológica ao jogo e me pergunta sobre isso, né? Eu falo, a Fazenda é um grande jogo de tabuleiro que vence aquele que consegue entender o jogo psicológico, porque o objetivo dos parceiros é te eliminar, de alguma maneira. Seja se aproximando de você para depois te dar um voto lá na frente, ou seja, já desde cara arrumando briga com você, ou comendo o seu juízo, né? Porque se você come o juízo do seu colega, você percebe que ele está fragilizado, você tira ele do game, porque ele pede para ir embora, ele desiste, ele... Aconteceu isso várias vezes já, né? De um
participante desistir porque um colega começou a comer o juízo e ele comeu essa pilha. E a vida da gente nada mais é do que esse retrato de um reality show. É assim na nossa vida. No seu trabalho deve ter alguém querendo teu lugar, infelizmente, mas é assim que funciona. Se você não olhar a vida como um grande tabuleiro também e não tiver a tua cabeça no lugar, a gente acaba sendo derrotado pela gente mesmo. Eu acho que nós somos os nossos maiores inimigos. E a nossa cabeça, muitas vezes, luta contra a gente. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu fiz terapia há alguns anos na minha vida. Gosto muito, Perfeito. acho que é muito legal dedicar esse tempo para a gente se entender. Nesse momento estou sem fazer, também não tenho tempo para muita coisa agora, mas eu fico observando o quanto o ser humano, o quanto a gente às vezes perde a oportunidade de viver melhor, sabe? A gente pode viver melhor, isso não tem só a ver com a conta bancária, tem a ver com a nossa cabeça. Por isso que eu fiz questão de participar dessa live. Coração. Vocês estão falando de saúde mental e eu acho que nós todos, a humanidade, tem precisado muito de saúde. Espero todo mundo na Fazenda às 11 horas da noite, tá? Combinado. Obrigada. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite. Mais uma vez, obrigado de coração, viu? O Thiago tá mandando um beijo aqui pro computador. Beijão. Tchau, tudo de bom.